Evangelho segundo São João, capítulo 14, versos 1 a 6. Vamos ler juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Jesus está consolando os seus discípulos com essas palavras. Certamente muito ensinamento já havia sido dado. Jesus vem dando do seu tempo com os discípulos, ensinando, explicando, vem consolando os seus corações, confortando, e agora ele vai falar sobre as moradas celestiais. Como estão num período de turbulência, de tribulação, ele começa falando que o coração não deve estar turbado. Não se turbe o vosso coração. Não precisa ficar o seu coração como um céu cheio de nuvens escuras, pronto para chover. Não precisa ficar com o coração entristecido porque algum negócio deu errado, porque alguma coisa não funcionou, porque algum relacionamento não foi bem, porque o vizinho aconteceu isso ou aquilo. Você não precisa ficar com o seu coração turbado. Há uma perseguição no emprego, uma perseguição na escola, uma perseguição na vizinhança, e deixa o coração entristecido. Não precisa disso. É o que Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Mas para não turbar o coração, para não ficar com o coração entristecido, é preciso algo mais. E ele vai dizer então: credes em Deus e crede também em mim. Porque é preciso crer em Deus e é preciso crer também em Jesus. Porque ele vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Você só pode crer que no céu tem muitas moradas se você crê em Deus. Se você não crê em Deus, você não vai acreditar que no céu tem muitas moradas. Eu creio que no céu tem muitas moradas. Eu creio que Jesus foi preparar lugar. Alguém quer ir morar no céu comigo? Porque eu vou. Quem quer ir para o céu comigo? Ótimo, eu quero, vai sim, vamos lá, estaremos todos lá. É claro que a minha preferência, é estar no céu com Deus, com Jesus. E se os irmãos estiverem lá, eu não vou rejeitar a companhia de nenhum dos irmãos. Vamos estar todos juntos. Para crermos nisso, para crermos nas moradas celestiais, é preciso crer em Deus. Por isso ele diz: credes em Deus. E ele fala: crede também em mim. Por quê? Porque é Ele quem vai preparar o lugar. Se você não crer em Jesus Cristo, então você não vai crer que existe um lugar preparado para você. Para crermos que existem moradas celestiais nos céus, e para crermos que há um lugar preparado para nós, é preciso crer que há um Deus que tem essas moradas e crer no Jesus que está preparando esses lugares. E ele diz assim: é porque para onde eu vou, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também, porque vocês já sabem o caminho. Olha como Jesus afirma isso: vocês já conhecem o caminho. Eu tenho estado com vocês e ensinado a vocês, eu tenho explicado a vocês, eu tenho dito a vocês todos os dias o que é preciso fazer, qual é o caminho que tem que seguir. A pior coisa do mundo é quando você está conversando com alguém e a pessoa não te dá atenção. Aí você fala, não é fulano? Hã? É o quê? É sim. Ou então, desculpa, não ouvi. Dá vontade de bater, não dá? Fala sério, dá vontade de bater. É terrível isso. Quando você está falando com alguém e a pessoa não te ouve.
Jesus passa a sua vida ensinando as pessoas, falando sobre o caminho, falando sobre os céus, falando sobre as moradas celestiais, e agora Tomé, que está com ele todo dia ouvindo isso, me sai com essa: Senhor, não sabemos para onde você vai, como saber o caminho? Tomé não ouviu nada do que Jesus falou, Tomé não entendeu nada do que Jesus ensinou, Tomé não creu em nada do que Jesus pregou. Para o coração de Tomé, é como se Jesus não tivesse falado nada. Tomé foi incapaz de aprender alguma coisa. Como aquela pessoa que 30 anos de igreja não sabe orar, é incapaz de ler um texto bíblico, é incapaz de fazer qualquer coisa, e perguntamos a ela o que ela pode fazer na igreja: não sei fazer nada. Dá vontade de perguntar assim: o que você é capaz de fazer? Só para ouvi-la dizer: não sou capaz de fazer nada. Porque há pessoas assim como Tomé, a quem Jesus fala o coração, fala, e tempos depois a pessoa ainda não aprendeu nada. O que você sabe sobre o Evangelho? Não sei nada. O que você é capaz de falar sobre Jesus? Não sou capaz de falar nada. E Jesus vai responder a este homem, que convive com Jesus, que ouve de Jesus, que bebe da fonte mais pura, da fonte primeira, mas ainda não entendeu nada, ele não sabe qual é o caminho. Mas Jesus não se cansa de nos ensinar, Jesus não se cansa de nos dizer como é que podemos nos dirigir para esse lugar, qual é o caminho certo. Nós lemos hoje, quando nos foi ministrado aqui, o Salmo 139, né? Senhor, me sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há um caminho eterno, há um caminho inabalável, há um caminho certo, há um caminho que leva às moradas celestiais. E Jesus diz: eu sou o caminho. Que caminho é esse? Qual é o caminho de Jesus? Eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o caminho de Jesus. Nós faremos uma série aí de 3 ou 4 mensagens ao longo deste mês, falando sobre isso, o caminho de Jesus. Para chegarmos a algum lugar, é preciso seguir o caminho. Todo mundo aqui diz que quer morar nas mansões celestiais, todo mundo quer morar no céu, todo mundo quer morar nos lugares que Jesus está preparando, mas para isso é preciso seguir o caminho, e há pessoas como Tomé, que não sabem o caminho. No entanto, Jesus deixou marcos para que conheçamos o caminho. Ele deixou pistas para nós sabermos qual é o caminho. Ele deixou pegadas que nós podemos seguir com segurança para chegar nas mansões celestiais. Basta olhar a vida de Jesus e você vai perceber como Jesus, ao longo de sua vida, vem deixando marcas pelo caminho, vem deixando marcos para ser seguidos, vem deixando pegadas para nós não nos perdermos. Olhando a vida de Jesus, um dos marcos do caminho de Jesus é o conhecimento das Escrituras. Jesus, quando é tentado no deserto por Satanás, ele responde com o poder das Escrituras, da palavra de Deus. Ele diz: está escrito. Ele rebate Satanás no conhecimento da palavra. O crente, aquele que deseja caminhar o caminho das mansões celestiais, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ter convívio com a palavra de Deus, precisa saber o que é que está escrito na palavra de Deus. Jesus, quando está na sinagoga, ele abre a Escritura e lê o texto de Isaías. Ele diz: é sobre isso aqui que está escrito, é sobre mim que está escrito isso. Hoje se cumpriu entre vocês essa Escritura. Ele conhece a Escritura sagrada. Mesmo na cruz, quando já está padecendo e morrendo, ele cita um salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Você ouve muito por aí dizendo que Deus abandonou Jesus, ele está reclamando do abandono. Nunca ouvi bobagem maior. Jesus está
recitando um salmo, como dizendo para todo mundo: vocês estão fazendo o que a Bíblia já profetizou. Pensam que estão me matando, mas na verdade estão cumprindo o propósito de Deus. Mesmo na cruz, Jesus dá demonstrações de que ele conhece a Escritura, e é por isso que o seu coração não se turba. Ele sabe da sua história, porque a sua história está registrada na Escritura. Nós não vamos nos turbar, não vamos ficar preocupados se nós conhecemos de onde viemos e para onde vamos, porque tudo isso está escrito na palavra de Deus. O cristão, se quer uma vida tranquila, se quer ter um coração na paz que excede a todo entendimento, se quer seguir um caminho seguro para os céus, ele precisa conhecer a Escritura, porque o caminho de Jesus começa no conhecimento da Escritura. Nós olhamos para a vida de Jesus, que convive tão bem com a Escritura e que cita tão facilmente as Escrituras. E nós o vemos subir no Monte das Oliveiras para orar. Jesus é um homem de oração. Um dos marcos do caminho de Jesus é a oração. A oração é a alavanca que move o crente. Não pode existir um crente que não ore. Não pode existir alguém que diz que está seguindo o caminho dos céus, está seguindo o caminho de Jesus, que disse: aprendei de mim. É aquele que ora constantemente e a pessoa não ora, não sabe orar, não sabe falar com Jesus. Dá uma de Tomé. Tomé não sabia o caminho, apesar de ter ouvido tantas vezes, e Jesus agora é obrigado a dizer para ele: eu sou o caminho, olha para mim, veja o que eu já fiz, veja o que eu já falei, veja o caminho que eu sigo. O caminho de Jesus prossegue pelo caminho da oração. Então o caminho de Jesus começa no conhecimento das Escrituras. Digam comigo: o caminho de Jesus começa no conhecimento das Escrituras. O caminho de Jesus passa por uma vida de oração. Vamos lá? O caminho de Jesus passa por uma vida de oração. Mas se queremos continuar no caminho de Jesus e chegar nas mansões celestiais, se queremos habitar com Jesus por toda a eternidade, o caminho de Jesus continua passando pelo perdão. Jesus ensinava o perdão e Jesus praticava o perdão. Nós vemos na Escritura, quando alguém pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? 7 vezes? E ele fala: não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. Jesus está citando a Escritura lá em Gênesis, a vida de Lameque, ele provando que sua vida era uma vida de conhecimento das Escrituras, quando ele também agora vai ensinar o perdão, e ele diz: é assim é que se perdoa, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando ensina a oração dominical, ele ensina dizendo: Senhor, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Perdoe as nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos devem também. Jesus ensina o perdão, e ao terminar a oração dominical, ele explica o porquê. Ele fala: porque se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Não se iludam, queridos, ninguém vai para o céu sem perdoar. Não existe, é engodo, é mentira, um crente que não perdoa. Ou ele tem o perdão, ou ele não é crente. Aí eu sou crente, mas eu não consigo perdoar. Pois é para o inferno que você vai, porque você é crente que vai para o céu, mas não vai. Porque a Bíblia é clara quando diz: vosso Pai não vos perdoará se você não perdoar também. Perdoar não significa repetir o erro. Perdoar não significa conviver com alguém que te ofende, que te agride. Não, você pode livrar-se da agressão, você pode livrar-se das ofensas, mas você é obrigado a perdoar, porque o caminho de Jesus passa pelo perdão. Jesus não apenas ensinou isso, não apenas ensinou sobre a gravidade de não perdoar, mas ele praticou isso. Já na cruz, padecendo e quase falecendo, ele, provando a sua vida de oração, já provou da Escritura quando recita o Salmo, ele provando a sua vida de oração,
ele fala com Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não está naquela vibe de faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Não, não. Ele diz: olha, aprendei de mim, veja o que eu ensino, veja o que eu faço, veja como eu faço. Vida de conhecimento da palavra, vida de oração, vida de exercício de perdão. Se queremos o caminho do céu, e todo mundo falou que quer. Eu perguntei quem quer ir morar nas mansões celestiais com Jesus, todo mundo levantou a mão. Que bom, eu também quero ir e quero ver todos vocês lá. Mas no céu não existe rancor, no céu não existe vingança. Não dá para ter lá duas pessoas que se odeiam, que querem o sangue um do outro, que não se perdoa. Não existe isso no céu. Imagine se a outra pessoa morre primeiro e vai para o céu. Aí você morre depois, chega lá, e fulano está aí, também não quero entrar no céu mais não. Que isso? Vale isso? Não quero entrar nesse céu não, porque no céu está fulano. Não, querido. Começa pela prática do perdão. Precisamos exercitar o perdão. Perdão é muito mais do que um sentimento. Você nunca vai acordar um dia e dizer: perdoei. Não, isso não vai acontecer, não se iluda. Perdão é uma decisão. Você precisa decidir no seu coração: eu decido perdoar. Eu não vou cobrar essa dívida. Eu não vou ficar mastigando isso. Não vou ficar me martelando com essas coisas. Não vou maltratar o meu coração com isso. Decida perdoar, porque é isso que Jesus fez. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas, tem muitos lugares. Eu vou preparar lugar para vocês estarem lá comigo. Mas para isso é preciso seguir o meu caminho. Que caminho é esse, Senhor? Pergunta Tomé. Eu sou o caminho. O caminho de Jesus é esse. Ele começa pelo conhecimento das Escrituras. Ele passa por uma vida de oração. Ele é marcado por uma vida de perdão. E eu quero desafiar os irmãos a seguirmos este caminho, a podermos dizer com o coração limpo, sem mentir para nós mesmos: eu estou seguindo o caminho de Jesus. O caminho que eu estou seguindo é o caminho que Jesus seguia. O lugar para onde ele foi é o lugar para onde eu vou. O meu lugar está preparado nos céus da glória. É com Jesus que eu vou habitar. Siga o caminho de Jesus. Outros marcos deste caminho, outras pegadas do caminho, outras situações, outras visibilidades deste caminho, nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos domingos, mas é preciso conhecer. Eu lhes pergunto: pode haver adoração sem conhecimento? Alguém pode adorar a um Deus que não conhece? Alguém pode agradar ao coração de um Deus que não conhece? É preciso conhecer. Por isso as Escrituras, conhecer as Escrituras. É preciso conhecer a Deus, falar com Deus e ouvir Deus, vida de oração. É preciso abrir a possibilidade de entrar nos céus, com qualquer outra pessoa que Deus queira colocar lá também. Por isso você precisa viver uma vida de perdão. Que o Espírito Santo de Deus domine o nosso espírito, que a vontade de Deus domine a nossa vontade, que a prática de Jesus domine a nossa prática, para que o nosso caminho seja um caminho firme, seja um caminho seguro, seja um caminho de destino certo, as mansões celestiais, para habitar eternamente com Jesus. Amém? Deus seja servido não apenas em nos fazer lembrar dos passos de Jesus, mas também em nos dar força, nos dar condições de praticarmos este caminho, para termos a certeza, a cada marco vencido, a cada etapa vencida, temos a certeza que estamos no caminho certo. Só existe um nome e não há outro nome: Jesus, Jesus, Jesus. Sejamos assim guiados no caminho de Jesus. Amém. Quero orar com vocês mais uma vez, para que o Senhor nos conduza nesta semana, nesses dias, nesse caminho, na prática de um caminho que leva ao lugar seguro. Logo após estaremos recebendo a bênção, nos dirigindo para os nossos lares, nos despedindo também daqueles que estão nos assistindo
nessa noite, que o Senhor Deus seja servido também em abençoar a vida de vocês, que o caminho de Jesus seja não só o caminho de Jesus, mas seja o nosso caminho também. Nosso irmão presbítero Josiel estará elevando a sua voz ao Senhor, nos colocando nos seus paternais cuidados. Logo após receberemos a bênção, estaremos indo para os nossos lares. Oremos. Você não quer vir aqui à frente, meu filho? Tudo bem. Senhor Deus Pai, que é poderoso, louvado, exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Amém. Obrigado a Deus por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, Senhor, e que possamos, ó Deus, aprendermos e praticarmos, ó Deus, o caminho de Jesus, ó Deus, que nos leva para a salvação, Pai. Toma, Deus, nas tuas mãos a vida de cada um, guarda-nos, ó Pai, durante toda a semana, durante toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço hoje e para sempre. Amém. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o grande, infindo, insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as doces consolações e a direção do Espírito Santo seja com cada um de vós, povo de Deus, e com todos aqueles que ouvem a palavra de salvação, hoje e eternamente. Amém? E de paz, Deus vos abençoe.